Então vamos, essa noite, com muita alegria, muito amor no coração, para transmitir mais uma palestra nessa noite. Espero que, com certeza, as pessoas que vão ouvir e assistir, muitas frases vai ficar gravada em nosso disquete espiritual do perispírito, corpo fluídico, e isso aí nós não vamos esquecer mais, porque isso aqui vai ficar gravado para sempre. E quero desejar então uma noite com muita felicidade, com muito amor, com muita paz, com muita serenidade nos corações, nessa noite, quando nós deixarmos o corpo físico momentâneo nos nossos leitos e voltar ao mundo espiritual, que todas as noites nós fizemos essa viagem, encontrar com nossos queridos no mundo espiritual, trabalharmos lá, estudarmos, porque o espírito não para, não cansa, só a matéria que precisa repousar. Então, nesse momento nós vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos que nos tenham ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então, nesse momento, nós vamos falar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 8. Aliança da ciência e da religião. Vamos entender um pouco essas duas alavancas da inteligência humana, que chegará muito breve, vai ser unido a ciência e a religião, daí vai ter um progresso indescritível na Terra, porque tem que trabalharmos juntos, né? Uns estudando as leis da matéria e outras leis do espírito, as leis morais, e vamos juntos trabalhar nesse sentido. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Revela as leis do mundo material. Uma revela as leis do mundo material e a outra os do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus. Não pode contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porque Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Se Deus não apoiasse e vai apoiar sempre esse interlaçamento de conhecimentos entre a ciência e a religião. Porque então a ciência era muito materialista e não se entendia de jeito nenhum. De um século para cá as coisas estão mudando muito e muito rápido, porque hoje a ciência está dando um grande passo nesse lado espiritual. Já estão comprovando a reencarnação, a comunicação dos espíritos, dos mundos habitados, a imortalidade da alma, esse Deus maravilhoso, justo e bom, inteligência suprema do universo. A ciência hoje está muito mais já avançando nesse campo da moral cristã. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que se deu origem à incredulidade e à intolerância.
quanto foi intolerância a ciência com a religião, nunca se entenderam. Quando o cientista descobriu grandes coisas do mundo, desse mundo extrafísico, né? O que acontecia? Ia para a fogueira, né? Ia ser duramente punido pela sociedade da época. Hoje não. Hoje a ciência e a religião estão trabalhando unidas, fazendo essas pesquisas juntos, na maior harmonia. Vejamos quanto que nós vamos crescer daqui para frente, gente. Não temos nem noção desse progresso tão rápido que vai se realizando no decorrer desse prazo, que demorou tanto tempo. Nós ficamos patinando, brigando, se desentendendo, não acreditando na ciência, nem a ciência acreditando na religião. Hoje as coisas estão mudando, e mudando muito rapidamente. O que se fazia no milênio, hoje se faz num século. A evolução que levava 1 milênio, hoje 1 século se faz a evolução que levava 1 milênio. Dá para entender como as coisas estão aceleradas? O tempo voa, passa rapidamente, que nós ficamos até surpreendidos de tão rápido está passando os dias, as semanas, os meses, os anos. Muito rápido, gente. Isso aí é porque a correria também é muito grande, em busca sempre do melhor, pelo estudo. Quantas crianças estudam hoje para fazer uma faculdade, né? Um doutorado? Quanto que essas crianças trabalham? Porque a gente pensa que trabalho é só trabalho braçal. O estudo é um grande trabalho. É um trabalho mental, que vai exigir muito da mente. Isso aí esgota também bastante. Mas isso aí é o tempo que chegou. Porque esses jovens vão fazer a diferença na Terra. Não tenha dúvida. Eles vão trazer muito progresso. Vão desenvolver esse progresso na Terra. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados. E que o véu intencionalmente lançado sobre alguma parte desse ensino tem que ser levado para a frente, para o progresso, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem que levar em conta os elementos espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Olha o progresso, quando se juntar a ciência e a religião de verdade. Então, não mais desmentida a ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque está de acordo com a razão, já que não podendo mais opor por a irresistível lógica dos fatos. Porque chega um momento nas nossas vidas, na nossa caminhada, que nós vamos desenvolver a fé raciocinada, da lógica dos fatos. É porque o fulano falou aquilo, eu vou acreditar. Não podemos ser assim. Nós temos que fazer uma avaliação. Nós temos que estudar mais, ver o que ele está falando, se é uma verdade mesmo. Mas nós temos que ter raciocínio mais aguçado para o nosso crescimento individual na Terra, porque nós sempre confiamos muito nas pessoas, mas não vamos pesquisá-lo. Hoje eu tenho internet para pesquisar aí. Antigamente, passar os capítulos na Bíblia era tão difícil, hoje é só pedir onde está o assunto, quando fala disso, fala daquilo, e vai lá e já está lá, para nós fornecer todas as informações, gente. Vamos se acordar, nós estamos dormindo ainda. No decorrer dos milênios, estamos dormindo, mas vamos se acordando. E a hora chegou, não temos mais como perder tempo. Chega de perder tempo. Milênio nós estamos perdendo tempo. Por quê? Nunca se interessamos por essa parte espiritual, que a ciência agora vai se unir com a religião. Essas duas alavancas da inteligência humana vão se unir.
para trabalhar no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, a busca sempre de um amanhã melhor para toda a humanidade. Só essa ciência e a religião que vão conseguir cumprir essas promessas do Cristo aqui conosco. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada um as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava como que entender o vazio que os separava, um traço de união que aproximasse, que agora chegou esse traço de união, agora estão se aproximando nessa caminhada aqui na Terra. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovada pela ciência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico. Na fé, vencido o materialismo, com certeza. Mas isso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastados pelo movimento geral, que as esmagam, se tentam resistir-lhe, em vez de acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais, em vez de modificações, quem terá a força de se opor esse progresso não tem mais condições, porque elas estão no desígnio de Deus e deriva da lei do progresso, que é a lei de Deus. Nada para, tudo se movimenta no mundo físico e no espiritual com muito mais intensidade. Nada para, tudo se transforma aqui na Terra. Até a pedra se transforma no decorrer dos milênios. Tudo se transforma. Tudo cresce e evolui. Nada fica parado. Nós vamos caminhando sempre em busca da perfeição, a nossa perfeição espiritual, no decorrer dos milênios. É evidente. Se nós ver hoje na Terra quanta desigualdade, quanta diferença de grau evolutivo entre nós humanos, quantas diferenças ainda, quanta falta de amor um para com os outros, isto nós não estamos cumprindo as leis de Jesus, que são as leis de Deus. Então vamos falar mais uns parágrafos aqui. São chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão no desígnio de Deus. Tem elas que seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade e suas precursoras. Não acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam para atingir a maturidade de abalos e debates, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isto conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhe dá a chave da vida futura e encerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo concluirá. Então, a primeira revelação veio com Moisés,
A segunda com Jesus Cristo, que Ele é o próprio amor, que veio trazer o amor na terra, para dar cumprimento na lei de justiça, porque não existe justiça sem amor, nem amor sem justiça. E a terceira revelação vem no século XIX, com os Espíritos Superiores trazendo todas as mensagens codificadas em 5 livros por o cientista, professor e cientista Allan Kardec. Isso é muito importante, porque o Allan Kardec era o bom senso encarnado. Sempre buscou a verdade, trabalhou pela verdade, dissipando as trevas. Sempre, sempre no caminho do Pai Celestial. Vamos lá. Ainda temos um tempinho aqui. São chegados os tempos que se hão de desenvolver as ideias, com certeza absoluta, porque o Cristo foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens. Vejamos bem como estamos longe, hein? Olha o Evangelho de Jesus. Qual a proposta? Qual que Jesus deixou? O roteiro para nós caminharmos juntos, gente. Se entrelaçar essa humanidade, que até hoje não conseguimos ainda esse êxodo do amor um para com o outro, não é? Então vejamos, Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Essa é a doutrina de Jesus, que há de fazer brotar em todos os corações, todos da humanidade, a caridade e o amor do próximo. Estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Veja bem, uma solidariedade comum entre as nações, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra. Não é o fim do mundo, nós temos que transformar essa terra num paraíso, para nós mesmos morarmos aqui. Nós estamos trabalhando para isso, né? Tornando a terra morada de espíritos superiores, que vai ser aqui na terra no futuro, aos que hoje habitam. Os que hoje habitam amanhã são grandes espíritos, que nós vamos conquistando essas virtudes, esse amor fraterno entre nós, se acordando para grandes tarefas aqui na Terra. É nós, são os espíritos que vão habitar no futuro, que somos nós, que viemos caminhando desde o tempo de Jesus. Jesus falava que essa geração não ia passar sem que tudo acontecesse, esse progresso. Por isso nós viemos de lá progredindo sempre, aprendendo sempre. Vejamos bem, fim de transformar a terra, vai ser transformada essa terra, tornando a morada de espíritos superiores a que hoje habitam. Quem habita hoje na terra? Somos nós. Nós vamos habitar Nova Jerusalém, com certeza, não é? Vamos lá. Que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance, que cresça, que se desenvolva dentro dos preceitos de Jesus. Vamos lá, mais uns parágrafos aqui. Apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Entre a ciência, a filosofia e a religião, qual que é mais importante? Isso é Emmanuel que está falando, Emmanuel, que está trazendo esse relato para nós. Ele falou que nós temos um tripé de crescimento, que é a ciência, a filosofia e a religião. É isso que o Espiritismo vamos desenvolvendo pelo caminho. Vamos lá. Podemos tomar o Espiritismo, simbolizando deste modo, como um triângulo de forças espirituais. Ciência, religião e filosofia é uma força, é um triângulo, é um tripé de evolução para todos.
A ciência e a filosofia vinculam à terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Trabalhamos também, todos estão trabalhando para o bem comum de todos, não é? No aspecto religioso, todavia, reposa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, essa parte religiosa é a parte do coração, da bondade, da fraternidade, né? Do entrelaçamento entre nós, um para com os outros. Começando na menor sociedade da Terra é o lar, que não é fácil para a gente se entrelaçar, para a gente se amar, se abraçar dentro do lar. Já é um desafio. Agora imaginamos abraçar essa humanidade do jeito que somos. Tem muita rebeldia ainda na Terra, muita ignorância. Reina uma força do mal muito grande na Terra. A força das trevas ainda na Terra é muito grande, porque eles não querem que as pessoas melhorem, que faça brilhar a sua luz, porque incomoda as trevas. Treva não gosta de luz, não é? Então, Jesus é a luz do mundo, é o sol espiritual do nosso planeta Terra. Nada pode atingir Jesus. Por isso que Ele é o nosso diretor, é o nosso pastor, o bom pastor das ovelhas perdidas, porque não veio aqui para buscar os sãos. Ele desceu aqui para ajudar os doentes. Isto é o papel que foi de Jesus, ajudar os estropiados daqui. E pediu para nós fazer o mesmo, continuar ajudando os pobres, os carentes. Mas nós ficamos julgando as pessoas que não pensam que nem nós, que não têm a inteligência, muitas das vezes, que nós temos. Então fica muito complicado isso aí. Porque, na verdade, nós somos diferentes mesmo. Diferente na evolução, diferente na parte intelectual, somos diferente, porque nós já crescemos mais, já estamos estudando há milênios, trabalhando aos milênios, e outros são mais novos, outros estão iniciando essa caminhada, que nós temos um dever de ajudá-lo eles. Porque sozinhos nós não vamos para o reino dos céus, nós vamos junto, numa coletividade. Por isso nós temos que trabalhar um a benefício do outro. O que Jesus fez na Terra? Se Jesus viesse hoje na Terra de novo, o que Jesus ia fazer aqui? Ele ia ajudar os estropiados da vida. Ele ia ajudar os aflitos. Ia ajudar os doentes. Que o maior curador que veio à Terra foi Jesus, que mais curou as pessoas aqui. Com o seu magnetismo superior. Com o seu magnetismo extraordinário. Que ele era portador. Porque ele era o maior. O maior médium que desceu na Terra foi Jesus Cristo. Jesus falava com todos os espíritos, os obsessores, os espíritos das trevas, os ignorantes. Jesus orientava todos. Falava com os espíritos bons, falava com os anjos e se comunicava com Deus. O único que desceu do céu foi Jesus. E o único que subiu o céu foi Jesus. Ninguém subiu os céus ainda. E ninguém desceu de lá. Porque nós estamos aqui da terra ainda. Nós não temos condições de subir, passar essas barreiras vibratórias no mundo espiritual. Porque nós não temos um corpo fluídico ainda preparado.
para passar nessas barreiras. E Jesus conhecia o universo, enxergava, ou via o universo, em tudo. Dominava todos os números 7, Jesus. Jesus dominava tudo, os 7 olhos, que era toda a visão, até Deus. Jesus dominava os 7 chifres, que simboliza poder na linguagem hebraica. Todo o poder, Jesus falou, meu Pai me deu. Todo o poder. O que eu ligar no céu está ligado e o que eu desligar do céu está desligado. Olha o poder do Mestre. Porque ele tinha esse poder dessa força espiritual. Jesus dominava todas as formas, gente. Quantos milhões de formas tem aqui na Terra? Jesus sabia tudo. Ele foi o arquiteto do planeta Terra. Ele e milhões de espíritos siderais que ajudaram Jesus nesse elaborar e estão ajudando a elaborar esse progresso na Terra, juntos. Jesus trabalha com milhões de espíritos superiores, claro, numa hierarquia um pouco menor que Jesus, porque Jesus aqui é o maior. Nesse planeta, Deus deu para Jesus cuidar, desde que não existia a Terra. Jesus já estava incumbido de cuidar de nós aqui, de fazer esse projeto, tudo que tem aqui. Então podemos analisar que o número 7 é o número completo, que nós ainda não entendemos. Deus fez o mundo em 7 dias, em 7, mas como nessa linguagem? É uma linguagem completa que nós não entendemos ainda, porque a Terra ainda está em crescimento, está em desenvolvimento. Esses 7 dias só Deus sabe, mas Ele deixou a essência pronta em 7 dias. Isso que foi interessante. Tudo que nós temos aqui no planeta Terra, tudo, Deus já deixou tudo a ciência pronta. Para nós, no decorrer dos milênios, e descobrindo, com o nosso trabalho, com a nossa madureza espiritual, com nossos esforços, no dia a dia, para ganhar o pão de cada dia, mas também pensar no nosso espírito, que é eterno, que amanhã nós vamos voltar para o mundo espiritual. O que é material, nós usamos quando nós temos um corpo físico aqui. Então Deus deixou tudo pronto, gente. Quantos a natureza está hoje, nós estamos descobrindo a própria lei da natureza, que está mostrando vamos descobrindo tantas coisas nessa lei da natureza. No reino mineral, quanta riqueza, diz que o Brasil é segundo, já pelas pesquisas, que nem pesquisamos ainda, acho que uns 10%, aqui dos nossos minérios, que são as pessoas, é o país mais rico em minério do planeta. Tudo que possa imaginar tem no Brasil, só que nós não descobrimos ainda, mas vamos descobrir com o tempo. Nós temos um valor inestimável, indescritível de riqueza aqui no nosso solo, dessa pátria abençoada do Evangelho, desse coração do mundo. Os Espíritos, Jesus falou para Ismael que aqui no Brasil, o Brasil é o coração do mundo que vai sustentar a humanidade pela lei da fraternidade, pela lei da solidariedade. E nós estamos vendo hoje, o Brasil é livre, tem imigrante aqui de todos os países praticamente habitando, e aí vivendo bem, em harmonia. Pessoas, essa humanidade é riquíssima. Quantos países já está aqui no Brasil trabalhando conosco? Quantos? Japonês, alemão, italiano, né? Todas as nações, todas, africano, todas as nações estão aqui trabalhando nessa pátria abençoada. E nós respeitamos uns aos outros. Isso é muito importante. O Brasil vai ser conhecido no planeta Terra pelo amor do próximo, pela ajuda aos carentes.
Porque não tem como ser feliz enquanto todos não tiver o necessário para viver. Quando todos estiver equilibrado, se eu tenho um carro, outro pode ter, se eu tenho uma casa, outro pode ter, se eu posso ir na faculdade, outros podem ir também. Aí sim, aí nós temos uma sociedade harmônica, uma sociedade fantástica, porque ninguém precisa roubar de ninguém, porque todos têm. Ninguém pode fazer mal para os outros, porque todos desenvolvem a lei moral, a lei do amor. Então quero agradecer com toda a força do meu coração por este progresso que nós já temos vendo com nossos próprios olhos físicos, que estão junto conosco, ao redor de nós, e nós podemos ver o planeta Terra hoje, instantaneamente, que está acontecendo em todos os lugares, por essa tecnologia que vai crescer, vai desenvolver muito aqui na Terra. Muita paz, muita luz, muito obrigado a todos aqueles que me escutaram, pelo amor que eles têm nos corações, e eu desejo, peço a Jesus, que abençoe a cada família na Terra, cada irmão, aonde se encontrar nesse momento, que eles possam ser protegidos, amparados pelos seus anjos protetores, anjo da guarda, e por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Senhor.